Gente, caímos rapidinho, mas já voltamos. Bom, estava falando dos modelos de Estado e como observar os modelos de Estado, na realidade, observar um fio condutor que vai demonstrando as diferentes intensidades da interface entre direito e economia. E chega no momento, por exemplo, quando a gente vai pensar no Estado regulador, onde começa a se regular as questões que existem, existe também o que? A necessidade, né? A necessidade, melhor, vamos falar um pouco sobre essa palavra, a necessidade de se ter uma regulação que também fale de uma regulação econômica, mas do ponto de vista criminal. Necessidade é uma palavra que tem e aí vocês estão tendo aula com o Ricardo, então eu me sinto tranquilamente para poder explorar a oscilação semântica dos nossos termos. Necessidade é uma palavra muito específica, né? Existe uma outra palavra que eu gosto muito disso, que é a utilidade, né? Então, quando nós somos um governo, né, que dentro do nosso espaço, do nosso território, a gente organiza diferentes empresas, né, regulando, né, até onde elas podem ir, o que elas podem fazer, o que elas não podem fazer, em diferentes ramos, sejam ramos do objeto da atividade delas, seja no ponto de vista mais do meta-empreendedorismo, ou seja, da competição entre eles, da concorrência entre eles, nós eventualmente percebemos que a gente não vive só no país, né? A gente vive no mundo. Mundo esse que existem diferentes interesses, seja entre estados nacionais, seja do ponto de vista global, seja do ponto de vista interno, seja, é uma série de questões que precisam ser, como é que eu posso dizer, reguladas em diferentes intensidades. Quando a gente pensa em criminal, a gente está pensando numa regulação que vai apontar o dedo e vai falar fulano está cometendo crimes, entendendo-se aqui crime não com uma perspectiva ontológica, já que não existe, mas crime do ponto de vista como de fato é usado, ou seja, a pior coisa que alguém pode fazer, né? Não é não, Ricardo? Quer dizer, quando a gente comete um erro, né, a gente pode ser perdoado. Um crime, existe uma pena, né? Por mais que a gente saiba que existem várias coisas da vida, do dia a dia, né, que são muito mais dolorosas que uma série de crimes, mas a gente sabe que, via de regra, a ideia, né, que se veicula é essa. E em 1830, para a gente perceber que há muito tempo, mas não é há tanto tempo, se a gente for parar a pensar, por exemplo, em perspectiva como navegações, século XV, século XIV, XII, XI, existe o Sherman Act, que é uma legislação norte-americana, que vai estar, pela primeira vez, criminalizando atos de anticoncorrenciais, ou seja, criação de trust, criação de cartel. Então, essa, digamos assim, é um marco do ponto de vista ocidental, mas mundial, eu poderia falar. Quando a gente pensa em Oriente, na realidade, agora, por exemplo, que a China está investindo bastante na criação maior de um arcabouço jurídico e tal. Então, do ponto de vista ocidental, é a primeira legislação que começa a falar o quê? De atividades empresariais. Atividades empresariais, que todo mundo aí está vendo, 1830, num mundo que as pessoas não viam mais só a sua vizinhança, mas viam, de uma maneira geral, o globo, digamos assim, né? E essa regulação, gente, econômica, essa regulação de fluxo, né, de bens, de serviços, de riscos, por aí vai, ela obedece, na realidade, a uma série de movimentos que podem ser observados no direito penal e econômico, que é o que a gente está falando aqui de uma maneira mais ampla, mas podem ser observados também do ponto de vista econômico. Então, você tem uma série, por exemplo, de comitê da Basileia, né, a Basel. Você vai estar observando o que ali? Você vai estar observando a cada vez maior regularização, padronização, internacionalização de parâmetros, né, ou de standards, para quem gosta do termo, apenas do termo anglófono, que vão, de alguma maneira, o quê? Padronizando, homogeneizando, globalizando, aí a gente pode escolher o termo que a gente quiser, porque eu estou querendo trazer aqui, e gerando para outros países, para outros mercados, para que eles possam entrar nesses outros países e outros mercados, o quê? Uma série de obrigações de como se adequar para fazer negócios, como se adequar para fazer relações entre países, como se adequar internamente para que você passe o seguinte recado para o mundo que você quer fazer negócios. Olha, aqui eu estou tomando conta das minhas empresas, estou tomando conta da minha população, tomando conta sobre qual perspectiva, não na perspectiva do bem-estar social, mas na perspectiva da regulação. Né? Estou tomando conta de que estão cumprindo parâmetros internacionais de boas práticas. Guarda essa palavra, boas práticas é sensacional. E aí,
eu até trouxe esses 3 nomes aqui, eu acho que poderia escolher outros, mas acho que foi um pouco feliz nesse aqui, que é economia, geopolítica e crime. Ou seja, a sistematização do combate à corrupção, tá? Ao crime organizado, à lavagem de dinheiro, ao terrorismo e à proliferação de armas de destruição em massa. Boa Então, seleção. Boa seleção. Eu quero que vocês percebam aqui essas... Eu poderia falar também Convenção de Palermo, né? Convenção de Viena, poderia falar essas coisas. Mas quando a gente parar para pensar nessas 3 questões aqui, corrupção, lavagem de dinheiro, crime organizado. Crime organizado, corrupção e lavagem de dinheiro, a gente primeiro precisa prestar atenção numa coisa. Não é lavagem de dinheiro mais já, tá, gente? Há muito tempo, não é só lavagem de dinheiro mais. Lavagem de dinheiro é o termo que foi cunhado pensando em N coisas, que eu vou me aprofundar mais aqui na nossa aula, mas, via de regra, você só tinha lavagem de dinheiro quando você pensava em quê? Traficantes. Pessoas traficando drogas, narcotraficantes, gerando um dinheiro sujo que precisava ser lavado. Mais ou menos a partir daí que a gente começa a observar essa discussão. Só que a gente pensa, isso já passou há muito tempo, como eu vou falar de maneira mais detida à frente, hoje em dia, para lavar dinheiro, qualquer crime, você está lavando dinheiro, é o famoso dinheiro sujo. Lucro de crime é um produto sujo, logo precisa ser lavado. É aí que entra a amplitude da lavagem. Mas lavagem de dinheiro hoje não é mais lavagem de dinheiro só, é lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa. Então, tudo que eu vou conversar com vocês aqui, na realidade, veio desde o início, né, falando de lavagem e tal, ou seja, falando do dinheiro do crime. É aí que são essas chaves importantes do início que eu queria fazer essa introdução. Para a gente conseguir ampliar a nossa visão nesse sentido, né? Esse dinheiro do crime, ou esse dinheiro do terrorismo, ou esse dinheiro das armas de destruição em massa, né? Ou seja, eu estou falando aqui do Pablo Escobar, eu estou falando aqui do Osama Bin Laden e depois do Saddam Hussein. Beleza? Poderia, né? Então, acho que quem está um pouquinho ligado na aula que a gente está conversando aqui já começa a entender que, meu Deus, né? Então, vejam bem como, a partir de uma discussão sobre regulação internacional, sobre globalização econômica, sobre aumento dos mercados, né? Abertura de fronteiras, né? Tudo muito lindo, né? Tudo muito lindo, mas antes passa isso aí tudo para a gente. Eu poderia falar mais de alguma coisa aqui que ainda não existe, né? Que seria o controle da privacidade da cibersegurança do mundo, gerando, né? Mas eu acho que essa lei, Ricardo, ainda vão fazer um crime para isso, né? Uhum. Ainda vão falar hackers aí, né? Ainda vai ter alguma coisa do gênero para a gente observar. Então, pessoal, dentro dessa perspectiva entre um aumento cada vez maior da regulação econômica, não necessariamente por uma necessidade, mas principalmente pensando nas utilidades que isso tem do ponto de vista da competição internacional entre Estados-nação e empresas que estão nesses Estados-nação, tá? A Google é a Google, mas a Google a sede está nos Estados Unidos, né? A Microsoft é a Microsoft, a Tencent é chinesa, ela é de lá, né? Ela está em tudo quanto é lugar, mas elas são de lá. Elas têm filiais em outros países para pagarem menos impostos e pagarem menos para trabalhadores, mas as sedes são em países que têm interesses gerais de estar, inclusive, trabalhando junto com o alcance dessas empresas para poder estar falando aí de questões como globalização, como governança global, como, né, esses parâmetros regulatórios que vão, digamos assim, sendo criados para fazer o nosso mundo funcionar. Beleza? Até aí acho que é uma coisa muito, né, é uma visão muito ampla, é uma introdução. Sim. Isso aqui, mas eu acho que já dá para a gente uma pegada de como é que a gente precisa olhar isso tudo para eventualmente não achar que a discussão de lavagem de dinheiro é falar que alguém, né, é bandido e por isso lava dinheiro, né? Seria muito bobo eu fazer uma leitura da topografia legal para a gente estar debatendo esse tipo de coisa que não ajuda muito a gente também no dia a dia profissional, tá? Já dando essa dica aí para a galera que está na graduação. Bom, fala aí, Ricardo. Interessante aqui que você começa a fazer um panorama de como que o Brasil vai sendo introduzido
na criação desses tipos penais artificiais, todos são, mas com essa característica, né? Ou seja, como é que ele vai entrando nesse jogo de geopolítica, economia e criminalização de comportamentos, e como que esse jogo, esse tabuleiro, ele é muito mais amplo do que uma análise localizada só no Brasil, né? Tipo, como você disse, se a gente pegasse, se eu estivesse aqui falando sobre a Lei 9.613 e fazendo uma análise tipológica, a gente estaria falando só do crime. Olha, esse crime é assim, esse tipo penal funciona dessa forma. Isso seria muito limitante para entender todo esse jogo que ocorre em âmbito mundial, né? Que vem todos esses discursos de um ajustamento de condutas internacional. Você falou uma palavra muito interessante, é porque existe o TAC, né? O termo de ajustamento de conduta. Então, os termos, eles literalmente são esses, né? E é interessante que a sistematização do combate, eu poderia até colocar outra palavra aí, da prevenção e ao combate. Porque quando vocês observarem esses termos, crime organizado nada mais é que lei de organização criminosa. E crime organizado nada mais é que falar que o crime alcança muito mais gente, chega muito mais local do que um crime comum. Então, o importante quando se fala em crime organizado, por mais que a gente pensa nisso, pensa logo em várias pessoas malvadas, né, cometendo atos ruins, é na realidade o quê? Que existe uma estrutura de organização. Uma estrutura que visa o lucro, perdão, uma empreitada que visa o lucro de maneira estruturada. Então, a gente está falando aqui, mudando um pouquinho a mais as palavras, se tiver alguém aí que já teve no período a aula de teoria geral do direito empresarial, já sabe que isso é definição de empresa. Então, percebam como esses expedientes, que inclusive mudam completamente os nossos parâmetros processuais penais, né, o alcance, né, os meios de investigação, os meios de prova, de condenação, de oferecimento de denúncia, enfim, por aí vai. Como é que eles trazem para a gente uma série de preocupações que não são, exatamente como o Ricardo falou agora, apenas a lei que fala do crime, né? Então, o crime de corrupção ele é um artigo, né? Mas o sistema internacional de prevenção à corrupção, a transparência internacional, né? Os índices que informam o risco de investimento por aí vai, eles são muito mais amplos e fazem parte desse sistema que tanto é um sistema, né, como um todo, como eu estou colocando aqui, como ele pode ser observado de maneira, digamos assim, metonímica, né? Isso pode ser a metonímia de como é que a gente entende, né, digamos assim, a política enquanto guerra por outros meios, né, de dominação, né, de estabilização de potências no mundo. Bom, é muito importante, mais uma vez, que isso fique muito claro na cabeça de vocês. Porque é óbvio que a gente sempre, enquanto advogado, enquanto juiz, enquanto promotor, enquanto professor, enquanto jurista, quando a gente está observa um conflito. De dois, uma, a gente observa um conflito, a gente administra um conflito. Mas quando a gente está lidando com esse tipo de conflito aqui, é muitíssimo importante que a gente tenha a noção global que isso tem. Porque ela importa localmente. Não importasse localmente tipo, com questões globais, a gente não teria aí uma série de variáveis, de narrativas, sim, todas muito bem instruídas, que provam, por exemplo, que a Operação Lava Jato ela tem, na realidade, continuidades legislativas, econômicas, estruturais, e principalmente de pessoas e agências de controle no mundo, sejam da justiça criminal ou não, sejam o DOJ, o Department of Justice dos Estados Unidos, ou sejam outras agências de regulação, que têm interesse, né, por óbvio, internacionais, já que essas normativas elas são internacionalizadas. Afinal de contas, como a gente vai ver aqui, o problema é e sempre foi global, sempre foi transnacional. Então, por favor, se eu posso pedir algo para vocês, esforcem-se em usar a inteligência de vocês para observar a amplitude dos fenômenos e a amplitude dos conflitos. E como nós que estamos entre juristas, né? Para o bem ou para o mal, estamos entre juristas, a amplitude das legislações. Mas é necessário. Esquece a ideia de necessidade, gente. Nós não somos pai e mães do mundo, né? Pelo contrário, a gente é mãe e filho, né? Nós somos a mesma coisa. Prestem atenção na utilidade. Parando para pensar, só para pular para o nosso próximo slide e entrar direto na lavagem de dinheiro, parando para pensar o que é o crime organizado, o que é a legislação de crime organizado no Brasil
que é RICO, que são os RICO cases lá nos Estados Unidos, que é a legislação de crime organizado deles, e como é que a RICO Law, né, começou a ser aplicada. Como é que ela começou a ser municiada de capacidade, tanto interna quanto depois externa. Bom, vamos para o nosso segundo ponto, dada essa introdução principiológica. Regime internacional de prevenção à lavagem de dinheiro. Eu quero destacar aqui com vocês 5 pontos, tá? Primeiro, a criação de um regime internacional, a evolução internacional da tipificação do que é lavagem de dinheiro, a origem internacional da prevenção à lavagem, análise dos concretos instrumentos internacionais relativos à lavagem de dinheiro e, por fim, a harmonização das legislações sobre lavagem de dinheiro. E aqui, esse último ponto é muito interessante apontar a importância do soft law, ou seja, a importância de que foram agências internacionais, leia-se Estados Unidos ou Europa, que forçaram, que fizeram peso para que a invenção da lavagem de dinheiro fosse aceita no mundo todo. Tá? Boa. Vamos lá. Criação de um regime internacional regulador do delito de lavagem de dinheiro. Então, vejam bem. Transnacionalidade do fenômeno da lavagem produziu uma necessidade de intensificação na cooperação internacional. Gente, se alguém vai lavar dinheiro, essa pessoa vai fazer uma coisa: jogar o dinheiro fora do Brasil. Senão não é, não é uma lavagem bem feita, porque rapidamente você chega numa transação nacional de uma conta para outra. Tá? Depois a gente vai falar um pouco mais do crime de lavagem em si, enquanto fases de lavagem, isso vai ficar mais claro. Mas existiu, aliás, desde sempre, um discurso que falava da transnacionalização da lavagem. Então, eu sou um país produtor de folha de coca, eu vendo para um país consumidor que não produz nada, né? Estados Unidos, que não produz nada disso. Esse dinheiro ele é capitaneado inicialmente no país consumidor, esse dinheiro precisa voltar para o país produtor, e para voltar para o país produtor ele precisa passar por uma série de expedientes que façam tanto aquele dinheiro ir para outro local, que não seja os traficantes de varejo, né, estadunidenses, por exemplo, mas que não só voltem para o bolso dos traficantes maiores, né, volte para essa pirâmide, né, ele volte também sobre uma aparência de ilícito, que nada mais é falar que não ser descoberto que é ilícito. Né? Às vezes essa ideia da lavagem cria na gente uma ilusão de que o dinheiro vai literalmente se tornar lícito, mas na realidade ele passa por uma grande escamoteação da fonte direta e lícita dele, e isso que se dá lá na lavagem. A necessidade da cooperação internacional, o caráter transnacional da lavagem, começa a trazer o quê? A necessidade de uma cooperação internacional, ou melhor, um discurso que fala da necessidade de uma cooperação internacional. Então, imaginem só vocês que eu sou os Estados Unidos nos anos 70, meu nome é Nixon, e eu falo para você o seguinte, olha, país X, né? Pensa que cada um aqui da um é um país, tá? Eu não sei qual o tamanho da turma, mas acho que dá para cada um escolher um ótimo país aí para cada um representar. Eu falo para você assim, olha, gente, existe aqui uma nova prática que, na realidade, está fazendo com que criminosos consigam aumentar cada vez mais os seus ganhos e eu não consigo chegar, de fato, onde eu preciso chegar, que é onde? Que é no recurso que banca aquela atividade criminosa. E eu não consigo chegar para o seguinte, pessoas lavam dinheiro, pessoas pegam esse dinheiro, elas começam a jogar em várias contas no exterior, em vários países aí, tipo o país do Ricardo. E, pô, Ricardo, eu estou com uma ideia aqui, que é uma legislação que me ajuda a descobrir onde esse dinheiro está aí no seu país. Vamos fazer o seguinte, por que você não ajuda a gente? Porque você começa a combater também. Se a resposta for não, é óbvio que o recado que é dado é qual? Não, eu vou ajudar pessoas a lavar dinheiro. Eu vou ajudar criminosos. E é óbvio que ninguém quer falar isso. Beleza? Então, o discurso que é feito, anos 70, tá, galera? O discurso que é trazido é um discurso que ele fala de duas coisas. Primeiro, de um caráter transnacional da lavagem, para haver lavagem, ou melhor, para o crime existir e prosperar, ele precisa fazer com que o seu dinheiro ande pelo mundo, beleza? Até porque o seu produto anda pelo mundo. E o segundo, se isso é verdade, a gente precisa o quê? Uma cooperação internacional.
Ou, como eu falei anteriormente, estado absolutista, estado de bem-estar social, realmente, né? Eu não posso mais me preocupar só com meus cidadãos, eu preciso me preocupar com todos do mundo. Até porque é só me preocupando com todos do mundo que eu me preocupo com os meus cidadãos. Aliás, isso é um ótimo discurso norte-americano. Né? Como é que se diz? Exportando a democracia deles. Segundo ponto, o objetivo do regime internacional é estabelecer procedimentos. Essa palavra é, né, aquela coisa chata mesmo. Como se faz. Normas, o que se faz, o que não se faz, o que pode fazer, o que não pode fazer, e instituições internacionais. Ou seja, a gente começa a lidar aqui, isso anos 70, com o discurso de que vai haver uma garantidora ou uma emissora de normas ou de procedimentos ou de conselhos que está acima de interesses nacionais. Porque o interesse do combate ao crime, o interesse da erradicação da violência, o interesse da guerra às drogas, essa época era uma época de guerra às drogas, beleza? É o quê? É acabar com isso tudo. E esse interesse ele é supranacional. Ele é internacional. Então, percebam, a gente está nos anos 70, a gente está 20 anos só depois, tá, gente? Para ser mais exato, 25 anos pós-Carta das Nações, pós-criação da ONU. Então, vocês estão com um professor aí que, desculpa, eu conheço pouquíssimo assim, eu conheço talvez mais um ou mais dois que tem a capacidade de explorar esses temas todos com vocês. Então, aproveitem dele. Então, vejam só bem que mundo era esse que a gente estava vivendo na época. Né? Quer dizer, que os nossos avós, pais estavam vivendo na época. Né? Anos 80, tráfico de drogas e corrupção. Beleza? Anos 80, tráfico de drogas e corrupção. Por que é tráfico de drogas e corrupção? Como é que o tráfico de drogas cresce tanto, gente? Ele lava dinheiro, mas ele faz outra coisa também. Ele suborna autoridades. Então, se ele suborna autoridades, o suborno de uma autoridade que deixa um crime como o tráfico de drogas, que vende morte, né, para o mundo todo, passa a ser um interesse internacional também. Porque essas autoridades subornadas podem ser um juiz local, mas podem eventualmente ser o presidente da República, que tem uma narconação que joga no mundo a negligência. Estou aqui falando, Ricardo está rindo, né? Lógico, então já faz parte de discursos que hoje em dia são alvo de piada e que sustentam o que a gente viu hoje aqui no Rio de Janeiro, essa chacina, e que criou, e que cria ainda, por exemplo, todos esses expedientes de combate à corrupção, de combate a crime organizado, de combate à lavagem de dinheiro. E aqui é óbvio, gente, que ninguém está levantando bandeira para lavar dinheiro, crime organizado, terrorismo, morte. Não é isso. Mas é para a gente perceber uma coisa. Nós precisamos ser um pouquinho, só um pouquinho, só um pouquinho mesmo, mais cuidadosos com a nossa inteligência. Porque se a gente deixar, esses discursos aí vêm e passam por ela como se ela nada fosse. E eu estou aqui numa turma que eu imagino que, né, pelo contrário, né, cuida muito assim, da própria inteligência. Então, anos 80, tráfico de drogas e corrupção, a lavagem de dinheiro igual na Lava Jato veio como? A tríade de acusações, tá, gente? Para quem não participou de nenhum processo. Lava Jato eu também não participei, mas a tríade é essa. Corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Vejam só que coisa interessante. Então, eu faço a corrupção ativa ou passiva, eu lavo o dinheiro, porque eu tenho alguma das fases da lavagem de dinheiro, e por fazer parte disso, eu estou dentro de uma estrutura que se organiza para o crime. Beleza? Perceberam como essa tríade conseguiu fazer a devassa? Então, vejam só o alcance dessas coisas. Né? Para além de processos internos no Brasil, o processo contra empresas brasileiras de acionistas minoritários, majoritários. Então, vejam só como as coisas elas são para ele. E, por fim, dinamismo do mercado financeiro e da ordem mundial. Os desafios de um regime internacional. Então, vejam só que interessante. Enquanto eu estou vendendo droga e recebendo em malotes de dinheiro e enterrando em fazenda de não sei quantos mil quilômetros, não sei quantos mil hectares de extensão, beleza, né? Tudo bem. Traficantes de drogas, violentos, né? Que usam substâncias que matam as pessoas. Enquanto eu estou corrompendo gente que traiu o povo da sua função, beleza. Só que, eventualmente, as pessoas percebem aqui, caramba, mas os caras têm um negócio de bilhões, né? Um negócio de bilhões, né? Quantos bancos
estão conseguindo emprestar mais dinheiro, ou seja, gerar mais dívida para pessoas físicas e jurídicas, através desse dinheiro que está entrando por ali. Então, a preocupação começa a se tocar de que, assim, olha, além da gente ir atrás de todo o mundo do ponto de vista de brechas não, essa palavra é péssima, mas do ponto de vista de estabelecimento de caminhos jurídicos, legais, normativos, regulatórios, para fazer valer as boas práticas dessas instituições internacionais, existe uma coisa também que é o seguinte: o que é internacional além da corrupção, da lavagem, da doença criminosa? A economia, o sistema financeiro, beleza? Sistema financeiro que faz o quê? Que faz, na realidade, a distribuição. Né? Outro dia eu li o Ricardo, estava olhando, acho que tem 2 textos seminais sobre mercado financeiro para dar em economia. Estava estudando isso por uma disciplina que eu dei na faculdade de RI ano passado. E estava lá assim, a função social do mercado financeiro. E aí, lá estava escrito assim, a função social do mercado financeiro é fazer a intermediação de capital, de quem tem para quem não tem. Então, é muito interessante que, por mais que seja até engraçado a gente falar isso, né? A gente está acostumado a ler função social da propriedade, né? Pensa logo na moradia. A função social da dívida, a gente fica já... Mas é interessante porque é isso que o mercado financeiro faz, seja um mercado financeiro bancário, seja um mercado financeiro de valores imobiliários. A gente está falando o quê? De intermediação de recursos. Então, se existe um sistema que intermedia recursos, por óbvio que esse sistema tem de passar para ser, digamos assim, a primeira linha de combate à prevenção, de combate e prevenção à lavagem de dinheiro. Então, essas preocupações que lançam mão de maneiras de domínio, né? ou de extensão de boas práticas internacional, quando vai falar de crimes, ela também fala de quê? De uma globalização do sistema financeiro, de uma internacionalização regulatória do sistema financeiro. Então, eu não vou falar mais só como vai funcionar a sua prevenção à lavagem, que é um probleminha aqui. Vou falar para você como é que você vai, na realidade, lidar com todas as suas trocas, com toda a sua intermediação financeira. E aí existem vários mercados globais em relação a isso. A evolução, gente, agora para a gente ir direto aqui para as questões em relação a anos, para vocês entenderem. Evolução internacional da tipificação penal do delito de lavagem de dinheiro. Então, primeira coisa, anos 70, não existia lavagem. Beleza? Então, professor, como é que eu imagino um mundo sem crime? Como é que eu imagino um mundo sem lavagem de dinheiro? Anos 70, Estados Unidos. Mundo, aliás. Anos 70, mundo. Anos 70 acontece o quê? The Currency and Foreign Transactions Reporting Act de 1970. 1970, para ninguém achar que eu não sei falar. Né? Falar tudo em inglês é a mesma coisa meio, né, cafona. Mas essa legislação, né, ela é o quê? Ela é o Bank Secrecy Act. Ela é a lei de sigilo bancário dos Estados Unidos. Então, vejam só, para quem gosta de teoria do direito, que coisa interessante. Né? Quando eu falo o que é o sigilo bancário, eu falo o que não está coberto pelo sigilo bancário. Então, a primeira legislação estadunidense que vai avançar, e até hoje avança, para falar de prevenção à lavagem de dinheiro, é uma lei que vai falar, gente, de sigilo bancário. É uma lei que vai falar o seguinte: olha, o dinheiro que entra nos Estados Unidos, ou o dinheiro estadunidense do mundo, ele, na realidade, o dinheiro, para onde o dinheiro dele passa, ele está sob uma lei criada aqui, que fala que você que está aí, seja lá qualquer lugar do mundo, tem a obrigação de me dar essas informações. Então, percebam como a palavra informação e privacidade de um dado assim, muito delicado, que é o seu sigilo bancário, né? Quais são os seus recursos, né? Como é que se movimenta os seus recursos? Isso é uma coisa muito pessoal, muito pessoal. Isso começa a ser o quê? Flexibilizado internamente, obviamente, para externamente, em 1970. 10 anos depois de se fazer um grande debate internacionalmente sobre sigilo bancário, sobre como o sigilo bancário, né, preciso falar de qual lugar, da Suíça, era um problema para o mundo.
anos para flexibilizar o sigilo bancário da Suíça em busca de um mundo melhor. O sigilo já foi flexibilizado. Depois alguém no fim da aula me fala se o mundo está melhor ou pior desde lá. Né? 10 anos depois, Money Laundering Control Act, a legislação de lavagem de dinheiro nos Estados Unidos. Ali, nos anos 80, na Money Laundering Control Act, a gente tem a primeira tipificação penal do que é lavagem de dinheiro. Então é aqui, gente, não é uma coisa, né? Eu sei que a gente está numa aula de direito penal especial, né? Ou numa direito e economia, que já vai ter passado por uma acepção inicial do que é o crime, etc. Mas vejam só como isso é literalmente uma invenção. Inventei, está aqui, anos 80. Beleza? E aí a gente começa. Né? Todos os esforços que vão se dar desde lá, que nós não estamos muito longe, estamos em 2021, beleza? E se vocês virarem uma ou duas noites estudando isso, vocês já vão estar atualizados do melhor que tem no mundo hoje e como é que as pessoas estão pensando nisso para o futuro. Tá? Inclusive, depois, no final, eu falo um pouco da minha tese, ela passa um pouco por isso. Então, a gente tem 88, né? 88 para a gente é maravilhoso, Ulisses Guimarães, né? O avô do Zé lá. 88, Constituição do Brasil, mas também Convenção da ONU contra tráfico de substâncias narcóticas e psicotrópicas. E lá falava sobre o quê? Lavagem de dinheiro. Os países precisam tipificar a lavagem de dinheiro. 1989, GAFI, que é o acrônimo francês para Grupo de Apoio Financeiro Internacional, que é Groupe d'Apporteur Financier International, ou FATF, que é o Financial Action Task Force. Quem é o GAFI? Ou quem é o FATF? GAFI e FATF é, na realidade, a instituição internacional que tem países membros, que é a lavagem de dinheiro, financiamento de terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa. Então, professor, eu quero saber qual é a regulação mais fechada que existe sobre lavagem. Vai lá. Produções, né, internas de países de dois uma. Ou segue aquilo, ou faz diferentes mitigações, porque, enfim, é isso. Então, Fernando, vou só fazer uma ponderação aqui rápida, porque acho que isso pode surgir, inclusive, como questão. Muita gente pode, às vezes, chegar e pesquisar e falar o seguinte: ah, mas, Fernando, tem o caso lá nos Estados Unidos, da década de 20, da década de 30, onde as pessoas lavavam dinheiro em lavanderias. Não seria daí que teria surgido as primeiras legislações americanas? Acho que é importante, às vezes, destacar o recorte aqui que você está fazendo sobre essa evolução internacional dessa imposição ou desse controle sobre a questão da circulação de bens, de dinheiro, de patrimônios e assim por diante. Foi muito bom você tocar nesse ponto, porque a grande questão da lei seca nos Estados Unidos, em 19, né? 19? 19? É. 19, né? Acho que foi 29, não sei, não, 19 talvez. Não me recordo exatamente qual foi. Deixa eu voltar aqui. Eu tenho um outro livro do tempo, que foi muito bom você falar, eu vou até anotar aqui, para trazer essa questão. O interessante dessa questão da lei seca, nessa época, é que ela trouxe a seguinte problemática. As pessoas comercializavam algo, Al Capone, para falar de um nome famoso, que não podia ser... Não podia... É engraçado, né? Empresários faziam isso, né? Não eram traficantes de droga, né? Então, esse dinheiro, ele precisava o quê? Ele precisava passar por uma outra empresa para esse dinheiro poder ser utilizado normalmente, porque Al Capone não era que nem o Pablo Escobar, gente, que até foi deputado, mas enfim, depois era tido como criminoso. Al Capone era um empresário, né? Tem um nome que é muito interessante aqui no Rio de Janeiro, o contraventor, né? Essa figura do contraventor, um mafioso né? Na outra época. É sensacional, assim, são nomes diferentes. Mas o interessante dessa questão é que ficou famoso, e existe essa história de que a questão da lavagem de dinheiro se dava porque o Al Capone, quando ele ia pegar o dinheiro da venda das bebidas e ia transformar numa suposta renda lícita,
ele utilizava empresas que faziam lavanderia e isso foi pego depois na escrituração dos impostos. Assim, ó, tem alguma coisa errada aqui e chegaram lá. Esse é um fato, cara, que ele é, na realidade, uma história norte-americana, né? Que os estadunidenses, depois que eles observam aquilo por aquele bom tempo, passa pelo estado de bem-estar, passa pelo Big Stick norte-americano, quando isso vira uma perspectiva internacional, ela parte daí mesmo. Mas depois eu vou trazer o outro, lá para o final da aula mesmo, até para a gente chegar na geração das lavagens e tal, e voltar a esses pontos iniciais aqui, que eu tenho uma que traz exatamente a lei seca como ponto inicial. E é interessante porque ela lida exatamente com as outras coisas, né? Com crime organizado, né? Drogas, né? Não na perspectiva que ficou conhecida, mas era bebida. Então, é interessante ver como esses expedientes eles se repetem, né? Ao decorrer desses últimos 100 anos. Né? 100 anos. Vamos lá, gente. 88, 89, Estados Unidos, internacionalização, lavagem de dinheiro. Vem as 40 recomendações do GAFI, né? Quase uma espécie de 10 mandamentos, que são as recomendações para se prevenir a lavagem de dinheiro. Tem a revisão das 40 recomendações, que é uma outra publicação. Tem a inclusão das 9 recomendações sobre financiamento ao terrorismo. Não preciso nem falar que evento causou isso, né? Foi 2001. Então, World Trade Center explodindo, a gente tem Patriot Act, a gente tem também o Terrorist Act, que são legislações norte-americanas que têm efeitos assim absurdos na política externa deles e na política interna também. Sobre a política externa, e numa perspectiva de geopolítica, tem a tese do meu pai, depois eu posso até disponibilizar. É interessante quem quiser eventualmente pegar uma perspectiva aí norte-americana e tal, acho que vale a pena. É uma tese em ciência política, mas que serve bastante para dar uma aprofundada em quem quiser trabalhar nessa questão específica. E diretivas do Conselho da Europa, né? Quer dizer, você tem diretivas do Conselho da Europa, é literalmente isso. Existe um Conselho Europeu que faz diretivas sobre lavagem de dinheiro. E a quinta diretiva, que foi agora, em 9 de julho de 2018, ela vai falar o quê? Justamente sobre uma coisa atual, que é a questão dos criptoativos, né? Das criptomoedas, né? Como é que se lida com esse tipo de ativo digital para prevenir lavagem de dinheiro. Estou falando aqui de origem internacional da prevenção à lavagem. Beleza? Tá, vamos lá. A prevenção à lavagem ela tem, desde os anos 70, e a partir daí, então, essa perspectiva global, que a gente já pegou lá em cima do motivo, e lidando com ela aqui especificamente. Existem, na realidade, além disso que eu falei, leis e regulamentos modelo que vêm do FMI, do Banco Mundial, da Secretaria de Bem-Estar Social da ONU, do Grupo Egmont. Grupo Egmont, só para vocês ficarem cientes, é um grupo dos maiores bancos do mundo que se juntam para combater a lavagem de dinheiro. É verdade? De acordo com o FinCEN, né, o Financial Network, o Financial Crime Network dos Estados Unidos, não, né? Porque os FinCEN-Fi, os Panama Papers, mostram que os bancos não estavam tão preocupados assim. Mas sim, o Grupo Egmont traz as perspectivas de lavagem, Organização Internacional das Comissões de Valores, Associação Internacional de Supervisores de Seguro, tá? Só para a gente pensar em sistema financeiro, gente, são 3 pontos, tá? Banco, valores imobiliários e valores securitários. É isso aqui que basicamente faz a intermediação financeira, né, no mundo. Então, eu botei etc. aqui porque é importante, porque esses grupos internacionais existem vários. Né? Então, só a gente pensar aí existem vários grupos internacionais de advogados, se a gente for parar para pensar. Então, olha que interessante aqui que a gente tem pessoas de setores da indústria, pessoas de organizações internacionais, organizações internacionais de Estados-nação, organizações internacionais de banco, de economia, organização internacional própria de lavagem, que eu falei com o GAFI, que começam a fazer legislações e regulamentos modelo, perdão, que falam de 2 coisas, de regulação econômica e prevenção e combate à lavagem de dinheiro. Então, essa é uma pressão que vem se dando. Aí a gente tem umas coisas interessantes, que é importante se falar. Primeira, a questão de sujeitos obrigados,
e obrigados a falar. O que são os sujeitos obrigados, né, nesse esforço internacional? Quando eu estou lidando com esse tipo de crime que a gente falou lá atrás, direito penal econômico, quando a gente está, falando em lavagem de dinheiro principalmente, como é que se consegue fazer uma investigação nisso? Através de informação. Você não vai ver ninguém na rua, oh, lavei dinheiro, não é um corpo que aparece, não é um objeto que some, né? São transações que eu não estou vendo que estão acontecendo agora, por exemplo. Então, a chave do combate da prevenção à lavagem e a chave também do combate a esses outros expedientes internacionalizados que eu falei aqui é o quê? Informação. Então, nesse vídeo é a questão do sigilo bancário que eu falei anteriormente. Então, existe uma necessidade constante e gradualmente aumentada de quê? De se informar e de se extrair informação de uma maneira, inclusive, benquista. Do tipo, se eu não falar, eu estou ajudando a cometer o crime. Tá? Então, dá um exemplo para vocês aqui. Eu sou um banco, beleza? Melhor, eu sou um joalheiro, eu faço joias, beleza? De acordo lá com o COAF, de acordo com a legislação, com a 9.613, eu sou uma pessoa obrigada, ou sujeito obrigado, como está aqui no nosso slide. Se eu sou uma pessoa obrigada na lei de lavagem de dinheiro, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer o seguinte: ter um cadastro dos meus clientes e qualquer negócio fechado ou não fechado, vejam bem, ou não fechado, que eu tiver com esse cliente novo ou já da minha base, eu preciso informar ao COAF, a minha unidade de inteligência financeira, o valor daquela transação, da onde veio, quanto seria no caso de não ter sido, e essas informações que são jogadas fazem lá os relatórios de inteligência financeira, né? Ou Suspicious Activity Report, o SARS, em outras unidades financeiras. Então, é muito importante que essa questão do sujeito obrigado e também da discussão sobre quem é e quem não é sujeito obrigado, para vocês entenderem o quão, do ponto de vista internacional, do ponto de vista da legislação da lavagem, do peso da legislação da lavagem, existe a questão da informação. Então, mais uma vez, crime de lavagem não é vou lavar dinheiro. Crime de lavagem pode ser deixei de cumprir regulação tal, enquanto um empresário de um negócio lícito. Porque, de repente, eu posso, na real, ser processado por quê? Porque eu não segui a minha obrigação corretamente. E, por isso, me peguei dentro de um esquema de lavagem de dinheiro. Então, vejam como a coisa é muito mais complexa e ampla. E como é importante entender essas questões. Outra coisa que começa a aparecer, a cadeia anti-lavagem, né? O AML Chain, que é o quê? Que é a ideia do follow the money. Então, lá, como é que você previne lavagem de dinheiro? Você sabe de onde o dinheiro veio. Então, vejam só que ideia megalomaníaca, em algum sentido, né? De você meio que sair do dinheiro que chega até você, até o banco, até a Casa da Moeda, né? Que fez você de fato saber, né? Inclusive, eu sei que essa não é a gente não está falando de inovação no sistema financeiro, mas inclusive essas novas CBDCs, Central Bank Digital Currencies, que a China já tem, a questão delas é essa, né? É um dinheiro digital centralizado pelo Banco Central. Então, teoricamente, ele consegue ver por onde o dinheiro foi, como um todo. Então, veja só que interessante como é que a gente não está tão longe dessa loucura que foi criada aqui a nível de lei, de legislação. Outra coisa que começa a ser muito falada também nessa perspectiva da internacionalização da prevenção à lavagem, que é o quê? Compliance e vantagem competitiva. Marketing de internacionalização de negócios. Então, eu sou a KPMG, ou a Deloitte, ou a PricewaterhouseCoopers, a PwC, ou a Ernst Young, as Big Four de consultoria no mundo, e eu começo a falar para a empresa lá de um dos países, eu sou os Estados Unidos ainda, tá, gente? Em algum dos países que vocês têm, que olha, gente, para vocês entrarem em outros mercados, banco ou qualquer empresa de qualquer setor, obrigado, vocês precisam estar em conformidade com esses parâmetros de prevenção à lavagem. Beleza?
Lei de lavagem de dinheiro não em... é crime de lavagem, gente. Não é crime de deputado que bota dinheiro na cueca, pelo amor de Deus. Eu estou falando de controle de sistema financeiro, estou falando de controle de fluxo de capital, estou falando de mapeamento de capitais. E aí que a gente começa a entender o peso disso. Caramba, então o Brasil podia ter dinheiro dentro do marco da soberania dele. Por conta dessa legislação, ele não pode ter mais, tem que estar transparente ao mundo todo. Então, vejam como a coisa é delicada. E ela sai desses exemplos toscos que são contados para a gente, via de regra, para quem acha que ler a lei de lavagem é ler 3 fases de lavagem, ler os tipos, que até acho importante, mas até vou falar algumas coisas disso aqui, mas vai além disso. Então, vejam só como essa questão dos sujeitos obrigados de informação, essa cadeia do follow the money, e dessa perspectiva que prolifera o mercado privado de dar informação ao setor público e vice-versa, são questões que são mercados que vão aumentando. Mercado do compliance. Isso aí, estou falando de anos 80, gente. Hoje no Brasil, que a gente, né, há 5 anos, aliás, no Brasil, que a gente está com, caramba, compliance, legal. Vários advogados falando de compliance, né? Alguns, um pior que o outro, outros muito bem, mas tem alguns que, mas é importante perceberem de onde vem isso tudo. E a lei de lavagem forma essa questão para a gente. Agora, gente, eu não sei como é que está meu tempo aí, Ricardo. Vamos fazer um corte aqui só para salvar essa parte e já vou abrir um outro bloco. De bom. Beleza? Então, vamos aqui.